Graças a Deus, queridos, louvado e engrandecido seja nosso Senhor. No Salmo 145, versículo 1 a 3, temos esse início de saudação que diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Nós nos reunimos aqui para engrandecer, para louvar essa cuja grandeza é insondável. Porque Ele é
Deus bendito, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos novamente aqui reunidos na tua casa. A ti toda a honra, toda a glória. Agora nós te pedimos, Senhor, que tu estejas abençoando a cada um aqui presente e a cada um também que não pôde estar. Que o Senhor abençoe abundantemente aqueles que fizeram os seus dízimos, suas ofertas, ou que ainda irão fazê-lo. Que o Senhor não deixe nada faltar no lar de cada um. Abençoa, Senhor, a minha família que ainda está em viagem, que o Senhor os traga em segurança. Te peço também, ó Deus, pela palavra que será lida e proclamada, que tu possas usar grandemente o pastor Andrese para trazer diretamente do teu coração a mensagem que o Senhor tem para nós. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa a nossa pequenez, a nossa falta de fé. Nós te pedimos que o Senhor continue nos ajudando, porque sem ti nós nada somos. É o que eu oro e agradeço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Delas. Hoje a nossa mensagem tem como esse título: No mesmo jugo com Jesus, baseado nesse texto de Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30, que diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus querido, a palavra acabou de ser lida, Senhor, e ela precisa, Senhor, ser proclamada. E pedimos que a gente faça isso à luz do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Que o Espírito use nossos lábios, nossa língua, Senhor, para proferir a tua verdade, edificando assim o teu povo. Também peço, Senhor, a tua bênção sobre a tua serva Meire, Senhor, sobre as crianças, sobre aqueles que ela vai estar também, Senhor, ensinando a tua palavra. Que também ali, Senhor, seja um momento especial para elas, de aprendizado, edificação, onde elas vão aprender a caminhar no caminho que Jesus nos ensinou. Abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nossa proposta hoje é falar sobre no mesmo jugo com Jesus, baseado nesse convite, que muitos intitulam o convite da graça. Por que pensei nesse tema, nessa mensagem? Porque há poucos dias nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus, quando ele ressurge dentre os mortos, ele encontra os discípulos 3 vezes, e numa dessas vezes Jesus os envia. Ele diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Então Jesus tinha um envio, só que esse envio está ligado ao convite. Então Jesus convida as pessoas, faz com que elas se comprometam com uma caminhada juntamente com ele, e quando Jesus depois os envia, esse envio está relacionado ao primeiro convite e a essa responsabilidade, a esses compromissos, a essa ordem de valores a qual Jesus colocou sobre eles. E esse convite que Jesus fez, em parte está resumido aqui nessa passagem, quando Jesus convida essas pessoas. Porque, apesar de que esse texto parece muito simples, usando uma linguagem metafórica da questão do jugo, dos bois, aquela coisa toda, mas aqui tem uma carga de responsabilidade que Jesus coloca sobre aqueles a quem ele está convidando, aqueles a quem aceita o convite de Jesus, aqueles que começam a fazer parte da caminhada com Jesus Cristo. E aí nós vamos entender isso quando Jesus usa justamente essas expressões do mundo rural para mostrar para essas pessoas que essa caminhada é uma caminhada onde tem auxílio dele, mas tem também as suas responsabilidades, tem os seus fardos para serem carregados. Então nós vamos ver que a fé cristã, ela é um convite a compromisso. A fé cristã é um convite a algo muito maior. Não é somente que vocês devem vir para ser salvos. Tem um autor inglês que eu gosto muito de ler, que é o N.T. Wright. Ele tem discutido muito essa questão sobre teologia do Novo Testamento, onde as pessoas têm se perdido muito nesse discurso de que Jesus morreu e ressuscitou só para nos salvar e levar para o céu. Ele diz que isso é muito pobre. Tanto que ele faz até uma brincadeira com seus interlocutores, no seu livro, dizendo o seguinte: me mostre quantas vezes o Novo Testamento está falando de que a gente vai para o céu. E é mínimo.
número de vezes em que Jesus fala de uma salvação somente para o céu. Porque Jesus coloca que a salvação e os efeitos da graça e tudo que a gente participa através da morte e ressurreição é uma coisa que acontece aqui na terra. O reino de Deus se estabeleceu com a vinda de Jesus Cristo. E uma vez que esse reino se estabelece, a gente já é súdito nesse reino e a gente já tem as responsabilidades nesse reino. Então a salvação já está acontecendo, nós já somos participantes dela, mas também nós somos participantes de tudo aquilo que a salvação trouxe, que a graça de Deus trouxe, que é o reino de Deus, a qual nós já devemos viver. A gente sabe que no mundo a gente tem aflição, mas Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância, e essa vida em abundância é aqui na terra também. Então essa perspectiva de uma salvação só eterna, ela é pobre, ela reduz toda a graça de Deus. E dentro então, daquilo que Jesus propõe, para que a gente entenda viver no reino de Deus, ele faz esse convite. E aí a primeira colocação que eu quero pensar com vocês nesse convite, baseado no versículo 29, que se você ler um pouquinho antes, você vai encontrar aí, quando Jesus ele começa dizendo o seguinte: Jesus nos chama para uma vida de parceria e propósito. O convite de Jesus é um convite de parceria. O convite de Jesus é um convite de propósito. Por quê? Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era uma pequena material de madeira, podia ser feito de outro material, mas era, na antiguidade era de madeira, onde colocava sobre o pescoço de 2 bois. E esses 2 bois iam arrastar ali o arado para poder arar a terra. Então, o jugo era para 2 bois. Jesus ele nos convida para poder ficar debaixo do mesmo jugo do lado dele. Olha só o que Jesus está fazendo. Jesus ele já tem um fardo, ele já tem uma carga, ele já tem uma responsabilidade que ele recebeu do Pai. E ele nos convida para carregar juntamente com ele essa carga. Essa que é a proposta de Jesus. Esse que é o convite de Jesus, para que a gente carregue com ele a mesma carga. O jugo, como instrumento de trabalho, é um instrumento que nos chama também para um trabalho e não para a ociosidade. O reverendo Áureo, que foi meu professor no seminário e diretor do seminário, ele pregou aqui no aniversário de 60 anos, não sei se vocês lembram dele, né? O reverendo Áureo ele dizia o seguinte, que toda vez que Jesus chama alguém, nunca é para ficar sentado. Toda vez que Jesus chama alguém é para alguma responsabilidade. Toda vez que Jesus chama alguém é para assumir um compromisso, é para uma atividade ligada ao reino de Deus. Essa que era a proposta. É interessante que nós, ao longo dos anos, a gente vai criando comodidades, né? Porque a gente precisa de comodidades. E uma das comodidades criadas recentemente, presta atenção no que eu estou dizendo, recentemente, quando eu falo recentemente, tem menos de 200 anos. A igreja cristã, ela tem pelo menos 2000 anos, pensando desde os apóstolos. Mas há 200 anos foi criada uma comunidade nas igrejas. Sabe que comodidade é essa? Os assentos. No tabernáculo que Deus ordenou Moisés fazer desde o Egito, depois Salomão também fez em Jerusalém, não existia bancos para as pessoas sentarem. As sinagogas judaicas também não tinham banco para as pessoas sentarem. Porque mesmo que também a sinagoga ela era um formato de escola. E a escola na antiguidade, os alunos ficavam em pé e o professor é que sentava. Né? A igreja cristã, quando ela começou a criar seus templos, ela entendeu isso e ela fez os templos também sem bancos. Não existia bancos na igreja na antiguidade. Essa ideia de bancos veio surgir muito recentemente. Porque a gente vai criando comodidades. Só que o problema do banco, né, é bom, né, porque a gente fica sentadinho, aí as pernas não ficam doloridas, dá para você ficar bastante tempo desfrutando de um culto. Mas o problema do banco é que o banco simbolicamente traz para o nosso cérebro essa ideia de que a igreja é o lugar onde a gente vem para sentar e participar de um culto. Enquanto que antigamente a igreja era o lugar que você vinha para ouvir a voz de Deus, depois sair e fazer o que você tinha ouvido na pregação.
Por isso que quando Jesus termina o Sermão da Montanha, ele termina justamente isso, dizendo que o bom ouvinte, o abençoado, é aquele que ouve e pratica, é aquele que ouve e depois sai para fazer aquilo que ouviu. Essa que é a ideia. Mas nós criamos comunidades e essas comunidades, às vezes, elas comunicam mal para o nosso cérebro sobre a nossa participação no reino. Porque a participação no reino é um chamado para estar debaixo do mesmo jugo que Jesus Cristo. Mesmo jugo. Participar das mesmas coisas. Por isso que Paulo usava a expressão participar do sofrimento de Jesus. Porque se a gente está debaixo do jugo, a gente participa das coisas boas de Jesus, né, de tudo que a graça tem, mas participa também daquilo que Jesus também sofre. Por isso que Jesus disse, se eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos. Como eu fui odiado, vocês também serão odiados. Mas assim como Jesus foi em tudo assistido pelo Pai, nós também seremos assistidos pelo Pai. Assim como Jesus operou milagres, nós também podemos operar milagres. Assim como Jesus recebeu o Espírito Santo para poder fazer a obra do Senhor, nós também recebemos o Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Tudo que Jesus participa, nós participamos porque o chamado é para estar debaixo do mesmo jugo. Então, esse é um desafio de aceitar esse convite. De aceitar esse convite para trabalhar sob a mesma carga que Jesus. Nas coisas boas e naquilo que poderia ser chamado de ruim também. Então veja que esse chamado de parceria e de propósito compromete cada um de nós. Então nada, sabe, não sei se aqui em Araraquara acontece isso, eu acho que eu já ouvi uma vez sim. Às vezes passa um carro de alguma igreja, né, convidando as pessoas para culto, e aí geralmente tem aquelas mensagens triunfalistas, né, venha para a igreja, venha para Jesus, que todos os seus problemas serão resolvidos. Eu de fato creio que os problemas podem ser resolvidos, porque a fé, a sabedoria de Deus, o cuidado de Deus pode resolver todos os nossos problemas. O que essas mensagens escondem é que a gente vai ganhar outros tipos de problemas. Deus resolve alguns problemas nossos, mas aí a gente recebe alguns outros, que são os fardos de pregar o Evangelho, de todas as consequências que traz para aqueles que pregam o Evangelho. Não é? Estar de mesma carga de Jesus, debaixo do mesmo jugo de Jesus, nos compromete não só a fazer tudo que Jesus fez, mas também a obedecer a Deus, a viver como Jesus viveu, de forma santa, de forma comprometida, onde nós temos que negar a nós mesmos. Então todas essas coisas fazem parte desse chamado. Quando Jesus envia, os discípulos já estão cientes de que a vida deles vai ser igual a de Jesus, porque eles aceitaram o convite de estar debaixo do jugo de Jesus Cristo. Não é? Então, primeiro, colocamento que esse texto nos traz é que nós fomos chamados para uma vida de parceria e propósito com Jesus debaixo do mesmo jugo. Mas se estamos também debaixo do mesmo jugo, o segundo ponto aqui é que o Senhor ele nos convida para uma vida de discipulado. Porque mesmo que estejamos debaixo do mesmo jugo de Jesus Cristo, Jesus é o nosso mestre nesse jugo. Nessa parceria com Jesus, nós não temos nada para ensinar para Jesus. Jesus é quem tem para nos ensinar. Debaixo do mesmo jugo de Jesus, o entendimento que nós temos que ter que não é nós que conduzimos o jugo, é Jesus quem conduz o jugo e a gente segue. Por quê? Porque a gente não sabe nem o caminho. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele nos coloca debaixo do jugo para que Ele nos conduza no caminho da verdade, no caminho certo, no caminho da obediência ao Senhor. Então, esse convite também é um convite do discipulado, por isso que ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, estar debaixo do mesmo jugo
também envolve a gente aprender com Jesus, e isso é discipulado. Envolve a gente caminhar a caminhada de Jesus, e isso é discipulado, porque a palavra discípulo quer dizer aquele que segue. O que eu gosto em Jesus é que Jesus muda muitas das coisas, né? Porque na antiguidade a ideia de seguimento de um mestre era o mestre na frente e as pessoas atrás. No caso de Jesus é a gente do lado dele. Do lado dele. E a gente do lado dele vai ouvindo ele. Né? Do lado dele ele vai nos conduzindo, vai nos sustentando. E quando o fardo fica pesado, ele, como ele está também debaixo do jugo, ele também carrega esse fardo nessa caminhada, pegando a parte mais pesada. Interessante Paulo quando ele diz assim que nenhuma tentação que sobreveio, né, é para nos destruir. Ele diz assim que Deus ele nos dá o escape, né? Quando algum fardo, algum pecado, alguma tentação é maior do que a gente pode suportar. Ele nos dá o escape. Por quê? Porque nós estamos debaixo do jugo e Jesus tem mais força. E ele pode, nesse discipulado, carregar a parte mais pesada para a gente. Por isso que Agostinho e outros teólogos concordavam que se ver livre do pecado ou resistir ao pecado envolve a gente contar muito com a graça do Senhor. E estar debaixo do jugo é a gente estar também debaixo da graça do Senhor, onde Ele nos sustenta nesse discipulado. E esse discipulado de Jesus, esse ensino de Jesus, são coisas que nós podemos aprender para que a gente viva uma vida abençoada aqui na terra. Uma das características do ensino de Jesus, segundo os evangelhos, é que Ele não nos chama para aprendermos regras. Jesus não nos chama para aprendermos regras, mas Ele nos ensina princípios. E é bem diferente, regras de princípios. Porque princípios são verdades que elas ultrapassam o tempo, ultrapassam a cultura, ultrapassam geografias, ultrapassam vontades humanas. Princípios ultrapassam tudo isso. Porque princípios são valores, né, e verdades da eternidade de Deus. Regras são coisas humanas. Regras elas estão limitadas a um tempo, a uma cultura, a um lugar, à vontade das pessoas. Por isso que as regras vivem mudando. Né? Em 1988 o Brasil, né, chancelou a nossa Constituição Nacional e de lá para cá o que já houve de emendas, né? Por quê? Porque o tempo vai mudando, as coisas precisam mudar também. As regras humanas elas não conseguem ser perenes, não conseguem ser eternas. Só os princípios de Deus são eternos. E é isso que Jesus quer nos ensinar, princípios. Porque aí os princípios, se a gente resolver ser sábio e obedecê-las, a gente é abençoado. Quem obedece regra não é abençoado. A regra não traz nenhum benefício em sentidos espirituais. Os princípios, sim. As regras, elas funcionam somente para nos regular. Só para nos regular. Não sei se vocês sabem disso, mas tem igreja que gosta tanto de regra que existe uma igreja chamada de regular, né? Por questão de ética, eu não vou dizer qual é a denominação, mas ela tem como subtítulo dela regular. Igreja regular. São uma igreja que gosta de regras, criar regras. E as regras servem somente isso, para regular. Por exemplo, a regra de trânsito é boa, por quê? Porque ela nos regula para a gente não fazer tudo que a gente quer no trânsito e colocar em risco de vida as pessoas e a gente mesmo. Então as regras elas funcionam para regular, mas os princípios de Deus, eles são nos ensinados para quê? Para que a gente seja abençoado. Quem obedece os princípios dos ensinos das Sagradas Escrituras é abençoado, prospera. Por isso que Deus diz lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no capítulo 30, né, aquele que obedecer meus mandamentos e estatutos, aí ele traz todas aquelas questões dos benefícios de quem obedece. Né? Será por cabeça, não por cauda, será, né, não sei o quê. Lembra dessas bênçãos e maldições de Deuteronômio? Porque a lei de Deus, ela também são princípios.
O problema é que ao longo da história humana, o ser humano pegou os princípios e criou regras nas suas interpretações. Eles perderam o espírito do princípio que estava na lei e transformou em simples regra. O que era 10 mandamentos virou 613. O que era 10 princípios virou 613 regras. E eu já contei para vocês como é que surgiu esse 613, né? É porque eles pegaram os 10 mandamentos, contaram quantas letras tinha 613 letras, então eles entenderam que devia existir 613 mandamentos. E aí eles foram atrás na Bíblia toda para poder criar, né, os 613 mandamentos. A pergunta é, quem consegue lembrar de tudo isso aí? Não é? Um judeu ele é obrigado a ter que lembrar. Mas Jesus ensina princípios e por isso que ele diz que esses princípios, os seus ensinamentos, não são pesados, mas ele diz, né, que são leves. E ele diz assim, eu sou manso e humilde de coração, enquanto os seres humanos, quando ensinam regras, são duros de coração, são intolerantes, são fundamentalistas, eles oprimem o povo através daquelas regras. As regras ali são cargas pesadas para as pessoas carregar. E como Jesus certa vez diz aos fariseus que eles nem com o dedo fazem nada daquilo. Então Jesus ele é um mestre que ensina de forma mansa e humilde. E entre os ensinos de Jesus nós vamos encontrar muita coisa. Mas eu destaquei aqui sobre o que Jesus veio nos ensinar, que está ligado a essa ideia de uma parceria e propósito. Ele veio nos ensinar que o Pai está salvando. O Pai já está salvando. Todas aquelas promessas que Deus fez no Antigo Testamento de restauração de Israel, Deus começou através da salvação em Jesus Cristo. Segunda coisa que Jesus ensinava era sobre o reino de Deus, que o reino de Deus chegou. Deus reina. Mas não na forma humana, Deus reina através do seu reino, para que todo aquele que quer viver debaixo dos princípios, vive baseado no reino de Deus. Os ensinos de Jesus compõem a constituição do reino de Deus. Então quem obedece os ensinos de Jesus está ligado à constituição e ao reino de Deus. De um Deus que reina, de um Deus que governa, de um Deus que tem controle de todas as coisas, que domina todas as coisas, a qual a gente pode se assegurar e confiar de que nada foge do seu domínio. A nossa falta de fé que faz com que a gente às vezes se perca, mas quando temos fé e caminhamos na graça de Deus, Ele domina todas as coisas e todas as coisas vai cooperando para o bem daqueles que o amam. É assim que nós aprendemos com Paulo. Também Jesus ensina que nós estamos em missão no mundo. Nós estamos em missão no mundo, porque Ele nos chamou, como nós já vimos, para uma parceria e para um propósito. E também ensinou que o Espírito Santo viria para habitar em nós e nos capacitar com seus dons para poder justamente cumprir essas missões. Então são entre os ensinos de Jesus, estão esses ensinos que são muito importantes para essa parceria e propósito que é estar debaixo do mesmo jugo de Jesus. Mas terceira coisa que esse texto nos ensina é que Jesus nos garante uma caminhada de cuidado e de bênçãos. Quando ele diz no versículo 30, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vivemos num mundo difícil, num mundo de aflições, vivemos debaixo de regras, de mandamentos, de tantas coisas que oprimem o ser humano. Nós vivemos debaixo de uma realidade econômica que é opressora. Todas essas coisas que fazem com que o homem seja cada vez mais oprimido, faz com que a gente sofra. E aí o Senhor, Ele vem como nosso parceiro, como aquele que está também debaixo do mesmo jugo, para nos proporcionar descanso para a alma. Ainda que o corpo sofra todas as consequências, mas na alma o Senhor está velando por nós. Ele se torna o nosso pastor. Ele se torna aquele que cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhas. Ele abençoa, Ele traz paz, traz descanso para a alma, Ele traz alívio dos sofrimentos. E nós podemos contar com esse pastor nessa caminhada, uma caminhada difícil, caminhada que é debaixo do sol,
caminhada que às vezes a gente fica com sede, fica com fome, mas na confiança no Senhor, nossa alma fica tranquila. Uma das coisas que eu gosto de estudar nos pais do deserto e eu fico admirado disso, né? Porque esses homens que iam para o deserto, na espiritualidade antiga, eles vendiam todas as suas propriedades, ficavam sem um centavo no bolso, iam para o deserto, e ali no deserto eles passavam muitas privações. Muitas privações. Eles tinham que depender de alguma coisa que pudesse surgir no deserto para poder eles comerem. Nem sempre encontrava água, então eles bebiam muito pouca água naquela época. Eu fico imaginando, por exemplo, um deles que era o Santo Antão. Santo Antão, ele viveu mais de 70 anos no deserto. E o que eu fico admirado desses homens é que, apesar de todas as privações, todos os sofrimentos, de fome, de sede, de sol escaldante, esses homens estavam bem na alma deles. As almas deles estavam em paz. A alma deles estavam satisfeitas. Eles se alegravam em Deus. Isso que é uma coisa que me chama muita atenção. A nossa sociedade moderna, diante de tantas mordomias, de tantas coisas que nós temos hoje, a nossa alma se perturba quando falta alguma coisa, né? Porque nós fomos educados para depender de coisas. E a alma fica insatisfeita, fica inquieta, enquanto não alcança as coisas. E aqueles homens, na verdade, as almas deles ficavam quietas quando eles justamente não tinham coisas. Se desprender, se desapegar de uma vida material é que trazia paz ao coração. Hoje é o contrário, as pessoas, né, só encontram paz no coração quando já tem tudo. E como nem todo mundo consegue tudo, a alma continua inquieta, sempre atrás, sempre atrás. Mas isso é aquilo que Calvino dizia, o homem está atrás de coisas, né, se enganando, porque a única coisa que a gente poderia ir atrás e que nos satisfaz é Deus. E aí, como não vai atrás de Deus, acha que mais um carro, mais um apartamento, mais dinheiro no banco, mais não sei o que, mais não sei o que, é que vai preencher. E nunca preenche. Né? Nunca preenche. Educar os nossos desejos é um desafio da nossa modernidade. Educar os desejos, para que os desejos nossos sejam convertidos para a gente desejar Deus e não as coisas. Né? Como o salmista dizia, né? Meu desejo, minha sede, minha fome é do Deus vivo. E porque esses homens do deserto, eles alcançaram Deus, as suas almas estavam em paz. Se cumpriu na vida deles o que o salmista 23 dizia, né? Levou-me a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Eles encontraram paz porque encontraram o Senhor e pelo Senhor estavam sendo cuidados. Jesus promete dar descanso para a alma daquele cuja alma busca Ele, não coisas. Porque enquanto a alma ainda quiser muitas coisas, né, vai sempre se sentir insatisfeita, inquieta. Vai ser na ilustração bíblica, uma Marta da vida, querendo muitas coisas. Enquanto Maria, que estava sentada aos pés de Jesus, ela pegou a parte melhor. Né? É interessante a expressão que Jesus usa, né, para Marta. Né? Você está inquieta e busca muitas coisas, enquanto Maria só quis uma coisa. Que nós queiramos uma única coisa e todo o resto será acrescentado. Não é assim que é a promessa de Jesus? Princípio, né? Jesus, quando Ele dá um princípio, a gente obedece, a gente usufrui dos benefícios do princípio. Qual era o princípio? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. No texto grego, a ideia de todas as coisas vos serão acrescentadas é interessante porque no original é como se soasse assim: as outras coisas virão atrás de vocês, elas que correrão atrás de vocês. Em vez de a gente correr atrás das outras coisas, é as coisas que virão correr atrás de nós. Isso que é interessante, não é? Essa semana a pastora Cristina Moro, que é uma pastora nossa lá em Fortaleza, ela estava compartilhando num grupo de pastores da maravilha de Deus estar respondendo orações. Né? Então eles têm um projeto social lá na igreja e eles tinham uma demanda que estava acima da carga deles,
Muitas famílias estavam precisando de cestas básicas, eles não tinham a quantidade suficiente de cestas básicas. Ela estava um pouco assim, meio preocupada com essa questão. E eles têm 2 torres de oração na própria igreja. E eles colocaram essa questão diante de Deus. E aí, no mesmo dia em que eles estavam orando e pedindo a graça de Deus, a bênção de Deus, aquelas coisas todas, quando terminou o culto, eles saíram e chegou um carro de uma pessoa com muita cesta básica, dizendo: isso aqui separou para trazer para vocês. É o cuidado de Deus. É buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas vêm atrás da gente. É interessante quando a gente passa a confiar naquele Senhor, da qual nós estamos debaixo do mesmo jugo. Então a pergunta que eu faço: ainda que seja fardo, ainda que seja uma carga, vale a pena estar debaixo do mesmo jugo de Jesus? Vale a pena estar debaixo do mesmo jugo. E que a gente atente para essa realidade de estar debaixo do jugo de Jesus. De não abrir mão das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, mas sabendo que enquanto fazemos a nossa parte, o Senhor também faz a dele, porque ainda que a gente permaneça, ainda que a gente seja infiel, como diz o Senhor, Ele permanece fiel. E Ele vai ser sempre fiel quando estivermos debaixo da sua carga, cuidando do seu amor, e esse jugo de Jesus nunca vai maltratar o nosso pescoço. Amém? Porque debaixo do mesmo jugo, alguns pescoços ficavam feridos, machucados. O jugo de Jesus nunca machuca, porque é leve e é suave. Amém? Que nós sejamos fiéis nesse convite que Jesus nos fez e no envio que Jesus fez, de uma parceria de propósito, onde tudo que Ele participa, nós participamos, mas também, estando debaixo da mesma carga, a gente recebe todo o cuidado do bom pastor que está ao nosso lado. Deus querido e amado, louvado, engrandecido, exaltado seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo convite que nos fizeste de participar, Senhor, do mesmo jugo de Jesus. E que parceria, Senhor, melhor do que essa poderia ter? Com certeza, ninguém seria mais apropriado para estar debaixo do mesmo jugo que nós, que o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma autoridade, nenhum poderoso, ninguém seria tão apropriado como Jesus. Porque ninguém é tão atento, tão cuidadoso, tão amoroso quanto Jesus. Ninguém é tão sábio, tão mestre como Jesus. Ninguém é tão parceiro como Jesus. Muito obrigado, Senhor, por ter nos convidado e por nós termos aceito. E nós nos comprometemos nessa parceria, nesse propósito de servir-te, de estar em missão. Porque Jesus está em missão e para onde Ele conduz o jugo, nós devemos caminhar junto também. Se fizermos diferente, a gente sai do jugo, mas não queremos sair do jugo. Não queremos ser daqueles que retrocedem, daqueles que ficam para trás, mas daqueles que seguem lado a lado com o Senhor, cooperando no reino de Deus. Abençoa cada vida aqui, Senhor, presente, cada irmão e irmã que também estão debaixo do mesmo jugo, e que cada um usufrua de todos os benefícios que esse jugo nos proporciona. E dá-nos força, Senhor, para suportarmos o nosso jugo todos os dias de nossas vidas. Isso pedimos em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém. Fiquemos de pé, queridos. Oremos a oração que Jesus nos ensinou, a qual nos faz colocar debaixo do mesmo jugo de Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, meus irmãos. Que vocês, ao caminhar neste mundo debaixo do jugo de Jesus, recebam dele toda a graça, recebam do Senhor nosso Pai todo o amor, e do Espírito Santo os dons, a consolação e a força para caminhar
debaixo desse jugo de Jesus, até a sua vinda, para a honra e glória do nome dele e para a bênção sua. Amém. Amém.